Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros, descobertas literárias, experiências de leitura e outros exercícios bibliófilos. O convidado desta semana é Guilherme Pires, um albicastrense nascido em 1982, que já se classificou algures como leitor profissional e observador de nadas. Trabalha no mundo do livro desde 2008 e já experimentou de tudo. Foi e é editor, tradutor, revisor de texto, consultor. Depois de trabalhar num grande grupo e em editoras, como a Vogais, Elsinor ou Bazarov, fundou uma oficina editorial, a Caixa Alta, onde pratica uma espécie de artesanato das letras e insiste em cuidar com desvelo de todos os passos envolvidos na transformação da matéria escrita em livro. É autor de O Homem Infinito, uma biografia de Nadir Afonso, e as suas ficções breves, aliás brevíssimas, podem ser lidas no volume Histórias Daninhas. Além disso, resgata, coleciona e conserta máquinas de escrever e cultiva a sua arte em Sintra, com o pundonor de quem se sente responsável por um cantinho escondido do Jardim do Éden. Olá, Guilherme, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado pela apresentação, que foi ótima. Fico muito contente de me ouvir assim, escrito dessa maneira. Nós dizemos que os teus textos são brevíssimos e alguns dos textos que tu nos trazes também são brevíssimos. É verdade. Começar, sim. Se calhar, pelo Tonino Guerra, Ótimo. que foi conhecido como argumentista de grandes realizadores, como o Antonioni, o Fellini, o Tarkovsky, mas que também é um poeta muito singular. Como é que tu chegaste a esta faceta do Tonino Guerra, do poeta? Cheguei antes de mais, sem ter passado pela parte cinéfila dele. Enquanto argumentista, eu nem sequer sabia que ele era argumentista, e ele já era, obviamente, um grandíssimo argumentista, antes de ter começado sequer a publicar estes livros. Não é? Mas eu cheguei a eles porque andava interessado em microficções, precisamente, e embora ele considerasse estes livros, o Mel, o livro das Igrejas Abandonadas, poesia, para ele são poesia, eu vi-os mais de início, quando comecei a ler, como curtíssimos textos, portanto, ficções curtas, que, no entanto, no caso do Mel, seguem uma narrativa, mas podem ser lidos quase como contos separados uns dos outros, em alguns são mesmo passagens brilhantes de microficção, pronto. E que tem depois essa carga poética lindíssima, não é? E eu escolhi este livro para trazer aqui também pela origem dele em mim, que é muito semelhante aos outros dois, porque foram fundadores da minha consciência e do meu querer e dos meus gostos enquanto leitor. E eu percebi com estes 3 livros e outros, mas estes foram muito importantes, por onde é que eu queria ir na minha relação com a literatura. E no caso do Tonino Guerra foi de facto a microficção que me interessou muito na altura em que eu li, penso que foi em 2006 ou 2007 que descobri o livro, e depois foi em 2010 que fizemos as Historinhas, eu e o meu amigo João Afonso. E enfim, não digo que quisesse escrever como o Tonino Guerra, não conseguia, mas era uma inspiração clara para como fazer microficção e abordá-la também com esse pendor poético bonito, e é muito semelhante também, na verdade, ao Manuel de Barros. Já vamos depois poder falar sobre isso, embora eu não tenha feito essa ponte na altura. Mas foi assim que cheguei ao livro, e cheguei primeiro ao livro das Igrejas Abandonadas, depois ao Mel, e eu gosto muito dos dois, também gosto muito dos Contos para uma Noite de Calmaria, mas acho que o Mel é o meu preferido, e quando fiz a escolha originalmente até indiquei o livro das Igrejas Abandonadas, mas depois comecei a lembrar-me de um texto lindíssimo que ele tem aquela imagem muito, muito maravilhosa das folhas que secam, as folhas de um missal, de uma Bíblia, já não me recordo, que secam, são inundadas numa inundação, ficam todas molhadas, e depois o padre põe-nas a secar em cima de um edifício, do telhado da igreja, e quando vem o vento, parecem folhas a esvoaçar, parecem pássaros a levantar voo, não é? A imagem não é bem essa, mas lembrei-me desse conto e pensei, onde é que ele está no Mel, de certeza, fui ver, lá estava, e mas é mudar para o Mel. Que é... Com chuva, não é? Porque exatamente. E é engraçado porque nós já é a segunda tentativa de gravar este podcast, a primeira foi abalada pela chuva. Exato. E hoje que estamos a gravar também chove bastante. Torrencialmente, sim. Eu ia sair de casa e começou a chover em Sintra, uma coisa bárbara. Espera lá, para ver o podcast. Vou ver o Há podcast. aqui uma relação. Faltava-te
deixar as folhas do missal para exato, que possam ser molhadas e depois replicarmos aqui sim. estas. Mas então chegas a este livro já enquanto adulto, já tens a tua sim. formação enquanto leitor feita? Eu fui um leitor tardio. Portanto, a minha adolescência foi muito vivida a jogar à bola e a brincar com os meus amigos na rua. E a infância. Eu comecei a ler com algo. Eu lia aquelas coisas que todos nós lemos, acho, na nossa infância, de uma aventura, aqueles livros de uma aventura, das aventuras fantásticas, que eram jogos, e alguns clássicos da literatura para crianças, como as 20 Mil Léguas Submarinas e assim. Mas lia com algum desinteresse. Ou seja, eu tinha prazer em ler, eu lia efetivamente os livros, mas não era uma dedicação intensa, nem à ideia de leitura, nem de escrita, nem nada do género. Não imaginavas que um dia mais tarde, não, hoje, a leitura passasse a ser a tua vida, não é? Não, a minha irmã, que é mais velha do que eu, 3 anos, era leitora, estava sempre em casa a ler, bióloga, agora é doutorada, vive em Inglaterra. Enfim, tem uma vida muito mais diversa a nível científico do que alguma vez poderei ter, mas ela afastou-se curiosamente da poesia, que era principalmente a leitura que ela mais fazia naqueles primeiros tempos, e eu via a ler e ela falava de alguns livros do Ramos Rosa e assim, e eu não tinha interesse por aquilo, não tinha, eu queria divertir-me a jogar futebol e estar com os meus amigos, passava os dias na rua, era aquelas infâncias que agora infelizmente já não existem no mundo contemporâneo de vivermos o dia na rua. Então era assim, em Castelo Branco, então, porque nós vivíamos num bairro muito fechado, que não era um bairro antigo, relativamente pobre, mas cheios de famílias jovens, com os miúdos todos na rua a brincar uns com os outros, e era isso que me interessava. Portanto, só comecei a ler com alguma dedicação, já no 12º ano, porque fui para Humanidades, e me vi de repente forçado pela escola a ter de ler em concreto, e depois a gostar, descobri que há aqui coisas que gosto, e descobri o Edgar Allan Poe. Fui sempre alguns poetas americanos, principalmente, que comecei a ler mais, não tanto os portugueses. Depois redescobri o Ramos Rosa, porque a minha irmã o tinha lá em casa. E quando fui estudar para a faculdade, estudei Ciências da Comunicação, no ISCSP, aí eu passei mais tempo em casa do que na escola, e então aí li de facto mais e comecei a ler mais. E foi no fim desse processo, fiz o curso nos anos normais, depois comecei a fazer o mestrado e a trabalhar. Foi nessa altura que comecei a ter o meu próprio dinheiro, que comecei a comprar livros e que descobri estes autores. Portanto, só então é que me formei enquanto leitor. Logo, estes livros são mesmo fundadores para mim. Por isso é que são tão importantes. Comecei com eles, digamos. Né? E é bom porque também, não sei se não são bons livros para começar, mas naquela altura, naquele meu contexto, sim, foram bons livros para começar. Foram ótimos livros. E esse é um livro muito amado. Tu trouxeste-nos os livros sim. fisicamente. Cheios, aliás, todos eles são. Canos dobrados, não é? Esta edição do Jacob von Gutten é a segunda que eu tenho e não está tão dobrada. A primeira está toda rabiscada. Então, eu oferecia ao João, precisamente, ao João Afonso das Histórias Daninhas, que na altura fiz questão de lhe dar o livro. Não tens medo de rabiscar livros e não tens... Não. Os livros têm de ter vida, têm de ter... passagens. Ao contrário, é uma forma de respeito pelo livro. É. Os que não estão dobrados e rabiscados são livros emocional. Exatamente. Não conquistaram num dado momento e ainda não voltei a eles. Pronto. Há algum poema que queiras ler que seja breve? Sim. Só para dar um bocadinho à atmosfera do que é o Mel. Sim, deixem-me só dizer uma coisa antes que acho que é importante. O Nuno Guerra escreveu isto num dialeto que é verdade uma língua, não é? Que cresceu paralelamente ao italiano, o romagnolo, exatamente. Não sei se conhecem a origem disso, é muito bonita. Ele começou a escrever com 21 anos em romagnolo, quando estava preso num campo de concentração nazi na Alemanha. Ele escrevia poemas na cabeça, portanto decorava-os, não tinham onde escrever, e lia-os para os colegas de cela, que também eram italianos, mais ou menos da mesma zona e que falavam romagnolo, só eles entendiam aqueles poemas. Quando ele tinha lá 3 anos, quando saiu, publicou um livrinho com esses poemas, que infelizmente não está traduzido para português. E decidiu a partir de então que toda a poesia dele seria escrita em romagnolo sempre. Por isso é que toda a poesia dele está publicada em romagnolo primeiro. E este livro foi traduzido do romagnolo pelo Mário Rui de Oliveira, que não conhece a língua, mas que contou com o apoio do Nuno Guerra, que lhe deu... Aliás, foi o Nuno Guerra até que sugeriu, traduzam isto do romagnolo e eu ajudo-vos. Okay. Fez correções, deu-lhes apoio, e aliás, chegou até a tomar decisões muito concretas sobre certas palavras que tinham de traduzir de uma determinada maneira, expressões. Então, também há uma história da tradução. E que é muito interessante, porque é muito caro, não é? Livro, eu queria dizer isso mesmo, este livro jamais será traduzido por uma inteligência artificial. Claro. Que não tem capacidade de traduzir romagnolo. É um combate teu, não é? É um combate nosso, sim. E de facto o que o Mário Rui de Oliveira fez com o apoio... É impossível. Não. Sim. Até porque já não existe praticamente ninguém falante deste idioma, deste dialeto, e não interessa a estas empresas ter a capacidade de traduzir estes dialetos. Pronto. Portanto, isto só para dizer que de facto é um livro muito especial. Esta edição portuguesa que é de 2003, salvo erro. Exato.
E a origem destes poemas é ainda mais especial, porque tem essa origem fundada numa coisa muito dramática, e depois ele acaba por dizer, eu até tinha aqui a citação, agora não sei se encontro de repente, mas é muito bonita, porque ele dizia que decidiu então que a partir dali a poesia dele seria escrita sempre em romagnol e era sempre para entregar aos outros. Era para os Como outros. foi naquela vez, não é? Exatamente, sim. Exatamente. Sim, acaba também por perpetuar o idioma, apesar de, exatamente. de E dessas aquela coisas, memória. sim, dessas coisas se irem diluindo com o tempo, Sim, não é? sim. Nós vemos mesmo em Portugal com Mirandês, Claro. apesar de haver um grande esforço de recuperação, mas se tu não tiveres falantes, e se não houver criação da criação, própria língua, não é? exatamente, se não se faz para o futuro, o passado não é suficiente. Exatamente. Não é? Quer dizer, às vezes porque neste caso a tradução chegou até nós e está aqui ainda, só que a verdade é que já ninguém está a criar, acho eu, em romagnol, portanto se calhar a língua está praticamente morta, está vive ainda nestes exemplos, não é? E o livro, pronto, é muito interessante porque O livro é bilingue, não é? O livro é bilingue, tem o romagnol, exatamente. Tem o romagnol. Foi publicado em 81, quando o Toninho Guerra tinha acabado de viver uma doença muito grave e venceu-a, e decidiu na altura sair de Roma, onde ele vivia, e regressar à sua cidade de origem, que é um movimento que esta personagem do livro, que não é nomeada, também faz. Né? E quando regressa a esta aldeia, no caso ele regressou, acho que é uma vila, esta personagem encontra já muito pouca gente viva, e portanto o livro vive de uma memória muito melancólica e da ideia da saudade enquanto algo positivo, mas também algo negativo, porque depois o livro tem a morte sempre subjacente e há várias passagens que são relativas à morte e termina com a morte das duas personagens dele e do irmão, e da guerra também. Há várias passagens que são imagens claras da guerra e do que é a guerra. Enfim, é um livro muito bonito e que expressa muito bem essa ideia do regresso ao natural, ao que é mais campestre e em tudo o que isso tem de bruto e de maravilhoso. Portanto, desde as coisas mais brutas como... Que é um impulso que também existe em ti, um bocadinho, não é? Não tanto. Existe a vontade de estar perto das coisas natureza, simples e naturais. Sim. O regresso não, porque eu sou uma pessoa citadina que não viveu... Claro. Não, mas eu dizia, regressa à natureza. Isso sem dúvida, sim. E às coisas pequenas, mas o olhar para baixo, não é? Que é uma expressão do Manuel de Barros, mas que se aplica muito bem ao Toninho Guerra. Portanto, essa ideia de olhar para baixo, e que também está presente no Walser, de resto. Lá está. Por alguma razão mas isso não vem daqui, uma... não é? Esse meu gosto pelas coisas pequenas e naturais não vem daqui, já vem de antes. De facto, porque eu tenho esse gosto desde pequenino, desenvolvi-o muito agora em adulto, por via das minhas circunstâncias. Exato, não é? mas também regressaste a ele, não é? Regressei a ele, sim. Há um texto muito lindo que eu acho que vale a pena ler, se eu o encontrar, que é o Canto Nono. É o tal. Vamos então. Posso ler? Sim, claro. Ele está dividido, o livro está estruturado em cantos. Penso que são 31 ou 32. Já não me recordo certo. Não, 35, 36, na verdade, com o canto último. Este é o nono. Terá chovido durante 100 dias e a água infiltrada pelas raízes das ervas chegou à biblioteca banhando as palavras santas guardadas no convento. Quando tornou o bom tempo, Sajá Nová, o frade mais jovem, levou os livros todos por uma escada até ao telhado e abriu-os ao sol para que o ar quente enxugasse o papel molhado. Um mês de boa estação passou e o frade, de joelhos no claustro, esperava dos livros um sinal de vida. Uma manhã, finalmente, as páginas começaram a ondular ligeiras no sopro do vento. Parecia que tinha chegado um enxame aos telhados e ele chorava porque os livros falavam. Isto é lindíssimo. E lá está, funciona como microficção, funciona no registro poético, a estrutura é poética, são versos, e funciona na estrutura narrativa do livro, porque é um episódio que esta personagem está a contar de uma personagem de um passado aqui, não é, não é algo que ele está a viver naquele regresso, mas algo para trás, que ele também vai contando algo para trás. E, na verdade, os primeiros cantos, até aqui, é a apresentação, ele apresenta personagens, portanto, pessoas que estão a viver lá na aldeia. Portanto, é um bom espelho do que é o livro, e recomendo vivamente a todos que leiam o Mel e que leiam os outros livros do Toninho Guerra, e é pena, segundo as minhas contas, são 15 livros que ele escreveu em romagnol, temos 3 em português. Fica também o desafio. Fica o desafio, exatamente, sim, para os editores. Exato. Enfim, Passamos para a tua segunda escolha. Vamos para exatamente, o Robert Walser, que tu, então, também é também contemporâneo de quando tu lês o Mel. Sim. É aí que sim. tu também chegas ao Walser ou especificamente a este livro? Especificamente este livro. Foi uma amiga comum, a Joana Beleza, que me apresentou. E que me conquistou logo na altura. É uma grande valsariana. Ela sim, é verdade. Exato. Nós muitas vezes, quando falávamos mais, partilhávamos muitas coisas, livros e coisas que conhecíamos e que íamos encontrando, porque de facto há muita coisa publicada do Walser em português, em espanhol, em inglês.
para quem não fala alemão como eu, é uma forma de aceder aos textos. Pronto. E de facto, quando conheci o livro, fiquei logo deslumbrado, não tanto pela questão narrativa subjacente ao livro. Portanto, o livro tem uma coisa boa, que eu gosto muito na ficção, que é, esta narrativa não chega a lado nenhum. E não se desenvolve propriamente muito também. Existem passos que são dados, há coisas que acontecem, mas tal como o que a personagem principal quer, que é desaparecer, é tornar-se nada, é ser um ser dedicado às coisas mundanas e ao outro, tanto que ele entra... Mais uma vez, não é? Mais servir uma o outro. vez, servir o outro. Exato. Ele entra, mas aqui é mesmo o outro pessoa, não tanto o outro natureza, o outro pessoa. Ele entra num instituto, nós quando conhecemos, ele está a entrar num instituto chamado, uma escola chamada Instituto Benjamenta, que é uma escola que ensina pessoas a servir, a serem mordomos ou a serem serventes. E o que ele descobre na escola é que a escola, ele vai com muita vontade de ser isto que eu acabei de dizer, e quando entra descobre que a escola poderá ser uma espécie de fraude ou de poço, porque os professores estão adormecidos, há poucos professores, ele sente que não está a aprender nada, aprende muito pouco, os colegas também ele não os conhece e não os consegue conhecer, interessa-se por um ao outro, mas depois os percursos são muito, muito acidentados, né, nessas relações, e a relação que ele tem com o diretor, que é o R. Benjamenta, e a sua irmã, Fräulein Benjamenta, é muito difícil, é cheio de entropias e de uma relação estranha que ele tem com o diretor, porque há ali claramente um interesse, uma fixação do diretor no Jacob, que ainda assim não é tido como o melhor aluno da escola. E depois há um mistério muito grande dentro da escola, que é umas câmaras que estão fechadas, têm as portas fechadas, ninguém pode aceder àquelas câmaras. O que é que há naquelas câmaras? E só uma das personagens, que é o Klaus, penso que é Klaus, que é uma das personagens pelas quais o Jacob, um colega, pelas quais ele se interessa, e que tratam-se mal um ao outro, não há ali uma relação muito forte, mas há interesse mútuo também. Esse rapaz tem acesso a essas câmaras, mas nunca se sabe o que é que lá há, nunca se percebe, esse mistério nunca se resolve. Pronto, e tal como o próprio livro também nunca se resolve, porque na verdade quando chegamos ao fim do livro acontece uma coisa muito dramática, que é a morte da Fräulein, e quando ela morre o diretor decide acabar com a escola, dá a passagem a todos os alunos e encontra destino em instituições onde eles podem servir, excepto ao Jacob, que fica muito revoltado, porque é que eu não posso ir servir? Porque ele queria, era uma missão de vida. Eu agora já sinto que consigo ser abnegado de ser ninguém e quero servir o outro. Mas o diretor convida-o a ficar com ele e a partirem juntos para algum lado. Pronto, é um livro vivo de dicotomias, a dicotomia na relação ao Jacob von Gunther, entre ele, o que ele quer ser e o que ele não consegue ser, porque ele, na verdade, ele diz que consegue, mas ele nunca consegue desprender-se também da sua vontade de ter bens materiais. Ele diz sempre, muitas vezes, eu não quero ter nada, eu quero ser nada, mas a seguir diz, eu gostava de ser rico. Portanto, há ali um conflito grande. E depois a dicotomia principal, que é do Instituto Benjamenta, que representa, no fundo, o século XIX, ou que se construiu até o século XIX, até à Revolução Industrial. E essa abnegação, o servir o outro, o estar fechado, a clausura, etc. E o novo século, que isto foi escrito em 1908, o século XX, que é representado pela cidade que rodeia o Instituto e que não é nomeada, mas que supostamente é Berlim. Há uma tensão muito grande. O irmão do Jacob, que é o Johann, traz também essa tensão, porque quando fala o irmão diz, tu tens de ser daí, tens de viver a vida, vem comigo para a cidade, vem comigo para as ruas, vem conhecer. E quando ele sai, ele descreve de facto esse polício e essa vida, mas não o descreve com prazer. Pelo contrário, não é asco, mas é um desprendimento. Eu não quero isto, eu quero o contrário. Eu quero de facto ser alguém que observa o nada e que se preocupa com só ser e com as pequenas coisas. Não quero ser um consumista da vida, digamos, não é? Consumi-la nas coisas que são irrelevantes. Pronto. E foi esse aspecto que me interessou. Mais a depuração da linguagem, que é típica do Walser e que nós encontramos noutros textos. Tudo isto misturado, embrulhado num texto que tem essas quebras narrativas muito frequentes, porque é um registro hierístico. Também não é muito longo, não é? Não é, é muito curto e tem de facto essas quebras muito grandes, porque é mesmo um registro hierístico que não sabemos certo se é um diário ou não, mas há de facto momentos em que ele está a desenvolver uma ideia e depois de repente para, até pede ao leitor, agora calma, preciso de pensar ou preciso descansar, vou parar, e a ideia não continua, há outras frases que terminam a meio. Portanto, é um livro que tem assim muitas quebras, ideias que ficam por concluir, e depois muito onírico. Aliás, o Jacob parece viver mais nos sonhos do que na realidade, tanto que ele tem sonhos que o afetam profundamente. Ele tem um sonho que bate na mãe, salvo o erro, e aquilo deixa-o profundamente inquieto e sem saber como reagir, quando ele, no Instituto, está a ter um comportamento muito repreensível, mas isso já não o incomoda tanto. Portanto, os sonhos marcam-no mais do que a realidade. E eu ia revi muito nessa ideia, porque de facto os sonhos a mim também deixam, quando eu acordo depois num sonho muito intenso, o dia é diferente, acho que todos somos um bocadinho assim, mas no meu caso marca-me mesmo muito. E quando eu li isto, depois passei para a Rosa, que é um volume de contos, também publicado na Relógio d'Água. Este é traduzido pela Isabel Castro Silva. A Rosa penso que não é, mas não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer. Mas pronto, é um registro diferente e que me agrada mais no Walser. Também são, novamente, microficções, são contos muito curtinhos, muito inusitados.
E essa ideia, depois, quando eu parti para a Rosa, foi quando também comecei a ler o Tonino e quando me interessei mais para a microficção. E a partir daí eu tenho os romances do Walser, incluindo os inacabados, mas de facto não me interessam tanto quanto a microficção. Portanto, aqui é uma porta de entrada para mim, daí a importância do livro e daí a minha recomendação, a minha sugestão para lermos, porque de facto tem essa importância na minha vida. Continua a funcionar eventualmente para outros leitores como porta de entrada? Acredito que sim. Para a obra para o universo dele. Para a obra dele, sem dúvida. Porque os contos podem parecer demasiado estranhos. Se não se conhece algo antes, e este para mim é o melhor romance dele, e acho que é tido como tal também, e é muito influente, é um romance muito influente. Há quem defenda que ele é uma espécie de um dos livros que abriram a porta à modernidade literária, precisamente porque tem estes rasgos narrativos, estilisticamente não tanto, mas narrativos sim, que eram incomuns na altura, no início do século XX, pelo menos postos desta forma, e nesse sentido ainda é interessante lê-lo, sem dúvida, até porque ele depois influenciou muitos autores germânicos e não só, mesmo portugueses, não é? Acho que o próprio Gonçalo M. Tavares já disse que o Walser é um autor importante para ele. Pronto, e de facto, e nota-se isso, que quem lê... Senhores, não é? É um dos senhores que quem lê a obra do Gonçalo M. Tavares reconhece em algumas coisas a voz do Walser. E tu és uma pessoa desprendida dos livros, já percebi pelo comentário que fizeste há pouco, porque a tua primeira edição desse livro tu ofereceste. Mas oferecia, foi muito especial. Ofereci uma pessoa especial, muito especial para mim, num momento muito especial para mim, e por isso não hesitei em oferecer o livro. E escrevi-lhe na dedicatória: quem tem medo do lobo mau. Aqui, podes. Sim, mas não foste comprar. Sublinhada. É isso, sim, isso é uma coisa muito pessoal, não é? Cheia de notas. Cheia de notas. A dar-te também com o livro. Na verdade, são duas narrativas paralelas. É o livro e é a tua leitura, do livro. Sim. Tu ofereceste as duas coisas. Ofereci as duas coisas. Mas pronto, eu não sou assim tão desprendido. Isto para não dizer que não sou assim tão... Ou seja, para as se pessoas me não perguntarem virem se vou desprender, não vou. Esse não, não é? Que já é a próxima... Até porque, reparem, este é fácil de encontrar. Esse não. Este vem do Brasil. Agora com a como é que se chama o livro do Príncipe Real? Da Travessa. A Travessa já se conseguem encontrar. É verdade. E só para quem nos está a ouvir, saber do que é que estamos a falar, estamos a falar da última escolha do Guilherme, o Retrato do Artista Quando Coisa, do Manuel de Barros, e é esse livro que ele agarra com as duas mãos e prende ao peito e diz: este é que eu não vou dar. Pronto, este é muito importante para mim de várias formas. Pronto, cheguei a ele mais tarde já, mas não muito mais tarde, foi em 2009. Comprei estas edições da Record ao Xanguito, da Poesia Incompleta. Ele tinha estes livros, eu comprei-os praticamente todos, porque quando li o primeiro fiquei deslumbrado. O que é isto? É uma reconstrução total da língua, da linguagem, da sintase, sequer da ideia de utilização da palavra. Transforma substantivos em verbos, transforma adjetivos em substantivos. Vai à procura das despalavras. Vai à procura das despalavras, que é a principal... O objetivo é encontrar essas despalavras. E depois a parte imagética e simbólica, que é de facto o querer ser um homem desprendido da humanidade, sem ser desumano, mais ligado à natureza, um homem que quer ser natureza, quer olhar para baixo, para encontrar o azul e luz a pássaros. A citação não é dele, mas ele usa neste livro num verso. A citação é de quem? Já não me recordo, deixa-me lá ver, que é para não ser injusto. É de Machado de Assis. Exatamente, sim. Mas ele usa, para encontrar o azul e luz a pássaros, ele usa num verso do livro. É um livro dividido em duas partes. Uma chamada Retrato do Artista Quando Coisa, a outra Biografia do Orvalho, ambas muito bonitas. O retrato é mais extenso e é o retrato que mais me interessa no livro, na verdade. Porque representa muito bem, acho eu, quem é o Manuel de Barros e quem nós também podemos ser se pensarmos um bocadinho como ele nesta questão do desprender da questão mundana, sim. E ele era um homem que não dava entrevistas, dava muito poucas entrevistas. Não sei se já viram um documentário muito bonito que foi feito sobre ele, chamado Só 10% é Mentira, ou Apenas 10% é Mentira. É maravilhoso, recomendo vivamente. Ele começa o documentário a dizer que detestava trabalhar. Quando era jovem, teve muitos empregos, não conseguia sair dos empregos e tal. E depois arranjou uma fazenda. E trabalhou arduamente 10 anos na fazenda. Não é? Exatamente, sim. E trabalhou 10 anos na fazenda com a mulher. Até que a fazenda começou a dar uma renda. E quando a fazenda começou a dar uma renda, ainda trouxe aqui a citação porque é lindo, ele disse isto, quando começou a dar renda, permitiu-lhe comprar o ócio. Isto é uma citação dele. Exatamente. Ser um vagabundo profissional e ficar à toa. E o que é ficar à toa? É ficar à disposição da poesia, dito por ele. Isto é lindíssimo. E a partir dele começou a escrever os livros dele à mão, a lápis,
O semelhante também ao que o Robert Walser fez na sua fase tardia, já quando estava, o Walser acabou, enlouqueceu e ele próprio internou-se num hospício, e depois lá, ele teve um período grande sem escrever, mas lá retomou a escrita, microescritos, microgramas minúsculos, escritos também com lápis. O Manuel Barros não escrevia microgramas. Há muitas ligações. O Manuel de Barros e o Tonino Guerra morreram os dois nonagenários também. Sim. E morreram ambos nas suas cidades natais. Exato. O que é muito interessante também. Ele escrevia lápis, ilustrava, estas ilustrações não são dele, mas ele ilustrava os seus próprios livrinhos, e nesse documentário vê-se os livros, ele encapava-os e entregava-os assim à Record, que depois os transformava nestas edições. Também te interessa esse lado artesanal da construção do livro, muitíssimo, não é? Sim. Vê-lo fazer aquilo mesmo, que ele explicava, isto era o que eu fazia. Isso também é um ato poético. Tudo naquele homem parecia poético. E se nós ouvirmos falar, ele raramente se ouve falar, naquele documentário ele está filmado. E foi de facto o documentarista, agora não recordo o nome dele, infelizmente, não é justo não me lembrar, mas não me lembro, conseguiu ir filmá-lo e entrevistá-lo e estar com ele. E de facto é uma raridade. Há esse registro, e ele diz coisas maravilhosas como estas, mas diz outras, não é? Pronto, e de facto é lindíssimo para mim o livro. Tem um epígrafe de Fernando Pessoa, que é não ser é outro ser, e isto resume o livro. A ideia também, mais uma vez, vamos para o Walser outra vez, a ideia de não ser, poder ser vida, poder ser uma forma de viver. Pronto, e neste caso é o voltar à infância, permanentemente, no Manuel de Barros, essa ideia do permanente deslumbramento com a vida e com as coisas mundanas, e por isso também dar tanta importância às coisas mundanas e às coisas pequenas. Pronto, e aqui, novamente, encontrei uma espécie de irmão de ideias nisso, mas um homem muito mais velho do que eu, mas pensa como eu, ou eu penso como ele nestes aspectos. Como foste essa criança exatamente. À procura das coisas elementares. Porque eu gosto da horta? Eu gosto da horta porque gosto dessas coisas elementares. Mesmo as máquinas de escrever, não é? Exato, a mesma quase coisa. De brincadeira, não é? E de descobrir o pormenor. E quase o infantil de mexer na matéria das coisas. Precisamente, sim. E com as mãos transformar algo, ajudar a que a vida funcione. É maravilhoso. Pronto, e ele, de facto, talvez não tanto essa ideia de mexer na terra, ele não está presente, mas está a ideia de viver a terra e de viver na natureza. Isso é absolutamente transversal à obra dele, poética. E neste livro, que é o Retrato do Artista quando coisa, é de facto a ideia do poeta se transformar em algo que não é humano. Em algo que é eminentemente natural, seja vivo, um pássaro, uma borboleta, um inseto, ou seja, não necessariamente soberbas coisas viva, ínfimas, pedra. Não é? Exatamente. Soberbas coisas ínfimas. As soberbas coisas, a situação é essa. Sim, soberbas coisas ínfimas. Que é maravilhoso. Pronto, e para mim foi, quando descobri a poesia dele, depois já não larguei. Como vos disse, comprei os livros todos assim de rajada, li-os todos de rajada, e depois eu tive um problema de saúde muito grave em 2010, mesmo muito sério, e quando estava ali na fase de perceber que doença é que eu tinha e como é que eu ia tratar, eu tinha de ir a Coimbra várias vezes fazer análise assim, e testes e tal, e levava os livros do Manuel Barros. Meus pais, eu não podia conduzir, eu tive uma trombose no cérebro, não podia conduzir durante algum tempo, e os meus pais conduziam-me até lá e eu ia a ler isto para me acalmar. Depois aquilo gerou-me assim, claro, uma dor que ainda persiste hoje. Sim. E de facto este livro tem esse peso que é maravilhoso para mim, porque eu estava com um pêndulo gigantesco, uma lâmina sobre a minha cabeça, e aqui eu encontrava uma fuga, deixava respirar. A vida é isto. A morte está presente na vida, é verdade. A doença está presente. Também olhavas para baixo. E isso tirava-me de mim. Pronto, e por isso também o livro é tão importante para mim. Esse não irá certamente para as mãos de mais ninguém. Não, este fica comigo. Depois ele tem uma capacidade de criar frases perfeitas. Sim. Ele diz, precisa de atingir a escuridão com clareza. Por exemplo. Ou esta, que eu acho que esta dava para fazer uma t-shirt, que é sábio não é o homem que inventou a primeira bomba atómica, sábio é o menino que inventou a primeira lagartixa. A poesia dele vive muito desses registros aforísticos. Sim. E eu também tenho outros. Por exemplo, também do livro, poema é o lugar onde a gente pode afirmar que o delírio é uma sensatez. Lindíssimo. Ou outra, por não ser contaminada de contradições, a linguagem dos pássaros só produz gorjeios. Isto é lindo. Isso, lá está, são versos simples nos quais nos podemos perdurar, e o livro este livro e todos os outros estão pejados disto, e depois estão pejados também desse, ele chamava-lhe, era o
idioleto manuelês. Portanto, que era uma maneira de dizer, não é? Não era só, era uma transformação de língua que ele fazia. E que era muito explícita. Eu também posso dar alguns exemplos. Por exemplo, a palavra que tu usaste, da despalavra, ou os deslimites, que ele também dizia. Ele chamava o idioleto manuelês, estou a citar, a língua dos bocós e dos idiotas. Mas, obviamente, sendo aqui... Sim, claro. Os bocós e os idiotas para ele são boa gente. São boa gente. E o livro também está cheio de exemplos. Ele aspirava a ser isso, não é? Exatamente, sim. Ele queria ser como eles. E também tem uma liberdade para desconstruir a linguagem e para a reinventar, que eu acho que lhe interessava, não é? Quer dizer, interessava-lhe o não limite da língua para poder criar uma nova língua. Exatamente, sim. Não é? Era encontrar essa nova língua e destroçar os limites. Tanto que ele dizia, por acaso é interessante digas isso, porque eu até trouxe uma nota sobre isso, ele dizia algo muito importante sobre a questão linguística e a evolução da língua e os limites, que era a ideia de que ele, enquanto poeta, a personagem do livro, quando descobriu a possibilidade da palavra, percebeu que os limites da vida só estão na vida. Mas a palavra não tem limites. Isto, na verdade, já surge na segunda metade do livro, não na primeira. E essa passagem é muito bonita, porque diz precisamente isso. Não havendo fronteiras, a palavra pode ser o que quiser. E o exemplo que ele dá é este. A pedra vai ser sempre uma pedra. E a pedra é natural, vai rolar com o vento. A palavra pode ser pedra e pode ser o vento que a faz rolar. Em simultâneo. Isto é lindíssimo. E reflete o poder, de facto, da palavra e dessa desconstrução que ele fazia da palavra e da língua. E com a língua fechamos este episódio. Vamos recordar que o Guilherme nos trouxe O Mel, de Tonino Guerra, uma edição da Assírio Alvim, com tradução de Mário Rui de Oliveira, e Jacob von Gunthen, de Robert Walser, uma edição da Relógio d'Água, com tradução de Isabel Castro Silva, e Retrato do Artista Quando Coisa, de Manuel Barros. Existe como livro autónomo em várias edições brasileiras e também como parte da sua poesia completa, publicada em Portugal pela Caminho e mais recentemente pela Relógio d'Água. A música do nosso genérico é a Night Owl, dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz e a coordenação do podcast do público é do Amílcar Correia. Quanto a nós, voltamos para a semana, Zé Mário. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e até para a semana. Até para a semana. Obrigado. Obrigado. Foi Obrigado, Guilherme. Obrigado.